credenciamento, contratação direta. Gente, ó, 2009, então há muito tempo já se fala em credenciamento como uma modalidade de inexigibilidade de licitação, tá? Então, quando você vai lançar o credenciamento, no credenciamento você não tem nem competição, para começo de conversa. Todo mundo que te atender, você vai fazer lá, você vai credenciar e com critérios objetivos você vai contratando. Ou o cidadão vai vir e escolher aonde ele quer. Por exemplo, vou fazer um credenciamento de laboratório de análise clínica. Tenho 10 laboratórios. Quem quiser se cadastrar, vai. E o cidadão que achar melhor um ou outro, vai procurar o laboratório que achar mais conveniente. Tá? Aqui, ó. Não obstante tratar-se de recurso total ou parcialmente oriundos da transferência voluntária, aqui era o recurso da União, que estava se discutindo na época, se em razão de ser da União, obrigatoriamente tem que licitar. O tribunal falou, não, meus amigos, calma, se o caso concreto não tiver nem a concorrência, como é que você vai licitar? E a ressalva que ele faz é o seguinte, ó, só se tiver previsto lá a obrigatoriedade de licitar. Aí você licita, vai aparecer só uma, mas você licita, por quê? Porque lá, no termo de convênio, diz que você tem que licitar. Tá? Aqui, ó, destaque-se fazendo presente de inviabilidade de competição, aplica o artigo 25 da 8666, que é o 74. E, não obstante, a origem do recurso, salvo-se expressamente no termo de convênio, instrumento congênio, cláusula contrária obrigatoriamente. Então, se está lá no extrato de convênio dizendo que tem que licitar, você licita. Mas, se não tiver isso, e no teu caso concreto, você não vislumbrar a necessidade de uma licitação, porque não há concorrência, pode credenciar mais de um, você faz uma inexigibilidade. Voltando aqui no credenciamento, que eu falei que no nosso caso concreto lá, tivemos lá... Vocês têm vale alimentação lá? Então, o que acontece na contratação do cartão? O tribunal, tem uma lei federal que fala o seguinte, vai contratar cartão, isso para iniciativa privada, tá? Não pode ter taxa negativa, ponto. Uma lei federal vai ter a vale alimentação, não pode ser taxa negativa. O que tem isso a ver conosco, com a administração pública? Tinha uma discussão se isso se aplicava para a administração pública ou não. Quer dizer, deve existir essa discussão nos outros estados. No Paraná, o Tribunal de Contas já sedimentou e acabou. Falou, é o seguinte, se for seletista, aplica a lei, se for estatutário, não. Em sendo seletista, você não pode ter taxa negativa. Se não tem taxa negativa, você não tem praticamente competitividade, porque todo mundo trabalha com taxa zero. Ou negativa. Então, o pessoal lançava licitação por quê? Para avaliar quem dá a menor taxa negativa. Agora, a partir do momento que praticamente todo mundo trabalha com taxa zero, não tem competição. Aí é viável o quê? O credenciamento. Se for seletista, você aplica a lei federal que proíbe a taxa zero. Se proíbe taxa zero, não tem competição. Entendeu? Aí, você tem que ter um critério objetivo no seu edital, para ver como que vai ser escolhida essa empresa. No nosso caso, a Câmara tem, o vereador também tem lá, os comissionados, dá 20, menos de 30. A gente fez cada um escolheu um lá, né? A gente se reuniu, optamos por um. Então, o que a maioria decidir vai ser contratado. É isso. Tá? Num ambiente maior, normalmente a Sanepar fez dessa forma, pelo menos. A Sanepar, ela licitou também do mesmo jeito, fez um credenciamento, lá é seletista, e eles fizeram uma comissão, onde essa comissão ia deliberar qual que dos inscritos ia ser a empresa que ia fornecer o cartão. Então, você tem que ter um critério objetivo. Aí nós tivemos um questionamento, aí a gente juntou justamente o julgado do nosso tribunal aqui e o... Oi? Não, teve um questionamento sobre fazer dessa forma, e a gente sobre fazer o credenciamento, acho que eles queriam que listasse. Aí a gente juntou o julgado do próprio conselheiro que deu a decisão. Só que esse conselheiro é o conselheiro para quem caiu a representação. Aí na decisão ele falou, conforme a minha decisão, tal. Aí não foi nem recebida. Tá? Obrigado.
brincadeira à parte, mas se o tribunal vier e disser, meus amigos, vocês não podem admitir a taxa zero porque vocês têm um servidor seletista, e nesse caso aplica a lei e tal, credenciamento na veia. Tá? Então tá aí o nosso credenciamento. Aqui é um julgado do tribunal de 2018 falando sobre questão de credenciamento de medicamento que não pode ficar em estoque. Qual que era a ideia? Esse medicamento eu não posso ter em estoque porque ele estraga rápido, tal, porque tem um alto custo, tal, não sei o que. Beleza? Beleza. Posso fazer um credenciamento nas farmácias, e o cidadão vai lá na farmácia e pega esse medicamento a hora que precisar? O Tribunal de Contas falou, nananina, não. Tá? Ele falou o seguinte, recomenda a utilização do sistema de registro de preço. Quais são esses medicamentos? Tá, então faz uma ata de registro de preço, registra esses preços, e na medida em que for precisando, você vai pedindo. Porque se o problema é que você não pode ter em estoque, o registro de preço te atende. Tá? Tem a experiência também, já que a gente está falando em credenciamento, lá de Foz do Iguaçu, onde eles credenciaram as papelarias do município. Vão ouvir esse caso aí? Ao invés do município fazer uma licitação para adquirir material escolar, que é uma grana enorme que não fica no município, e a qualidade às vezes não é, né? Eles fizeram um credenciamento onde todas as papelarias que tiverem interesse ali do município, ou região, não sei, elas poderiam se credenciar, aí os pais dos alunos de posse da lista de material iam nas papelarias e tinham um crédito X para gastar. Mas eu não quero esse lápis xing-ling, não, quero Faber-Castell, paga a diferença. Olha que bacana. O dinheiro fica no município, Foz do Iguaçu. Tem mais município ali na região que fez dessa forma também. Se eu não me engano, não posso afirmar, mas fizeram também, não Foz do Iguaçu, mas na região ali para uniforme. Então, peraí, eu vou credenciar o pessoal que faz uniforme aqui, é malharia? Malharia que fala? Confecção. Vou credenciar as confecções, aí os alunos da rede pública municipal, os pais dos alunos vão dar um crédito aqui, vocês vão lá e escolhem o que vocês quiserem. Eu quero um tecido melhorzinho assim. Paga a diferença. O dinheiro fica no município, às vezes a pessoa pode optar por uma qualidade melhor e por aí vai. Tá? Uma experiência bacana que foi feito o credenciamento. Tá? E vejam, tudo isso que eu estou falando é inexigibilidade de licitação. Percebam que não tem a licitação. Tá? A pessoa que procura como é que é o nome? A confecção, a pessoa que procura a papelaria, a pessoa que procura o laboratório. Então tem lá 5 laboratórios. Um laboratório é top, eu chego lá, sou bem atendido, tem um banheiro bonitinho e tal, tem um ar-condicionado, tem um cafezinho da hora, né? Tem uma moça bonita atendendo, que atrai a gente, né, para ir lá. Ou as meninas também, chega lá, tem um cara bonitão lá, que as meninas, que legal, vou lá ver o cara. Né? Cada um com seu gosto. Eu não ia ver o cara, não, mas tudo bem. Você vai onde você se sentir melhor. Agora, tem outro lá. E você chega lá, o café está frio, o banheiro está tudo sujo, aí não está legal, aí tem uma pessoa que não dá nem bom dia para você direito. Você não vai nesse lugar. Então, aí vai da expertise do empresário, do negócio dele, para a pessoa procurar. Perceba que não é a administração que escolhe, nesse caso específico. Mas é que tem também a administração escolhe, no caso, credenciamento de médico. Mas é outra modalidade de credenciamento também. Tá? Olha lá, ó. Lembrando que é um rol exemplificativo e não dá para negar que tem uma certa dose de subjetividade. Né? Quando vocês escolheram fazer o curso aqui, você falou, não, eu vou lá na Uni porque eu conheço, tal, aquele professor legal. O Rick é meio chato, mas enfim, os outros são legal. Né? O Rick sou eu, tá, gente? Tem lá, é bacana a estrutura, tem um cafezinho bacana, tal, vou lá porque lá é melhor e tal, tem experiência, eu vou lá porque lá não tem problema com o Ministério Público, né? Tem algumas empresas que você vai, tem uns BO que o Ministério Público fica pedindo as informações, não, já não tem, então tem tudo isso, tem uma certa dose de subjetividade, tá? Tem, vocês não fizeram? Não fala do município que está gravando. Estou brincando. Veja bem, quando eu entrei na Câmara lá em 2010, a gente fazia também não. E eu, quando eu entrei, eu nem fazia ideia também que precisava. Depois, lá em 2000,
12 ou 13 que a gente começou a fazer. Mas a rigor tem que ter um processinho. Porque, por exemplo, quando você vai fazer uma dispensa de licitação, você não tem um processinho? Imagina, esquece o processo eletrônico. Fazer uma dispensa presencial. Você não pega os orçamentos, não tem lá o memorando, não tem o parecer jurídico, parecer contábil. Vocês não fazem nem isso, meu Deus. Catarina, está explicado. Santa Catarina sabe por que Santa Catarina é bem mais tranquilo? Eu vou dizer para você. Porque lá os conselheiros do Tribunal de Contas, eles estão tudo na praia. Cegadinho, pá. Agora chega aqui em Curitiba, os conselheiros estão tudo nesse tempo feio, frio, aí os caras ficam de mau humor. Entendeu? É isso. Mas a rigor, não, brincadeira à parte, o Santa Catarina tem uns entendimentos mais tranquilos em relação ao nosso aqui. Na verdade, o tribunal vai. Na verdade, eles já estão cobrando, mas ali na Câmara, desde 2024, não tinha ninguém nem nomeado. E não queria nem abrir a função. Peraí, Deus Pátio. Passa carta, então. Só faz um empenho? Você empenha e paga. Ele, de vez em quando, ele pega um orçamento ou outro direto, que era uma colega que fazia a parte do concurso. A dispensa também? Eu não sei se ele faz dispensa, ele pega um ou dois orçamentos, me manda e pede para ele fazer empenho. É tipo Meu famosa compra Deus, direta, que legal. É direta mesmo. compra direto, não paga É direta mesmo. Assim, Santa Catarina é outro mundo. Tá? Não, tô brincando. Lá tem, o pessoal também lá é sério e tal, mas é que aqui é muito mais exigente. Tá? Mas a rigor, reveja os seus processos lá. Você tem que ter um processo, cada processo, eles chamam de processo de justificação, onde você vai justificar o porquê que você está contratando e tem toda a modalidade, todo o passo a passo do 72, por exemplo, você tem que seguir. A gente vai falar aqui sobre ele, na dispensa. A inexigibilidade, você tem que ter lá um documento de formalização da demanda, dizer o porquê que você vai fazer o curso, tarará. Né? Eventualmente, você tem um plano anual de capacitação. Câmara maior que tem, nós não temos, mas tem Câmara que tem, Prefeitura que tem. Aí você vai, juntar certidões. Como é que você paga se tiver com a certidão vencida? Você não pode pagar. Tá? Então, aliás, poder pagar até pode, mas você tem que evitar comprar depois. A gente vai falar sobre isso na sequência também. Mas, de contratações? Plano anual de capacitação? Não, você falou do plano anual de Capacitação. Não, mas tem plano anual de contratação. Nós fizemos. Mas não. Lembra que eu falei que eu vou tentar o doutorado? Eu vou falar exatamente sobre isso. Aliás, se eu passar, lógico, né? Prova é dia 13, rezem por mim. Tô brincando, tô fazendo minha parte. Mas rezem, que ajuda, né? Óbvio. Porque assim, a lei fala quando elaborado no artigo 12 e no artigo 18, ou sempre que elaborado. Então, a letra fria da lei, se você pegar o artigo 12, parágrafo único, acho que é o parágrafo único, ou o parágrafo primeiro, ele fala, sempre que elaborado, plano de contratações, tarará. O artigo 18 também fala a mesma coisa. Quando elaborado. Um usa a expressão sempre que elaborado, o outro usa a expressão quando elaborado. Dá a entender que ele é facultativo. Mas, entretanto, porém, todavia, conhecendo o nosso querido Tribunal de Contas, que não é o de Santa Catarina, da colega aqui, imagino que cedo ou tarde eles vão obrigar. Por quê? A letra fria da lei fala que não é obrigatório. É igual preferencialmente, na forma eletrônica. Vai virar obrigatório, pode ter certeza. Assim como é o pregão. Pregão, pega 10.520, não fala que é obrigatório fazer na forma eletrônica. Mas se você fizer aqui na forma presencial e continuar insistindo e não tiver justificativo, o tribunal te multa. Vou trazer com julgados. Então, o que acontece no plano anual de contratações? Ele, por mais que a letra da lei fale, não, é facultativo, tarará. Primeiro, a gente tem um compromisso com a governança. Certo? Segundo, a gente tem que o planejamento como princípio. E o que justifica você não fazer o plano de contratação anual? Sendo que você é obrigado a planejar. Porque se é princípio, você é obrigado a cumprir. Entende? Concorda comigo? Então, eu acho assim, num primeiro momento, o tribunal, o que ele está fazendo?
ele está ensinando, orientando, fazendo lives, você entra na IGP, tem um monte de curso de licitação que eu já recomendo todo mundo aqui fazer, gera certificadinho bacana, né, de graça, tem uma provinha no final. Então ele está naquele paz e amor, orientando, só que vai chegar um momento que ele vai falar, meu amigo, ó, cadê o plano anual de contratações? Não fiz, porque a lei fala que é facultativo. Nananina, não. Pá, multa. Ou, não multa, mas o ano que vem, se você não fizer, é multa. Tá, acho que no primeiro... Então, eu acho que... Porque o tribunal, ele está bem... Hoje, o Tribunal de Contas do Paraná, ele está bem maleável. Você pega quando eu entrei na Câmara, em 2010, eu ia nos cursos do Tribunal de Contas, eu saía de lá imaginando que eu era o maior bandido do universo. Falei, mano, eu vou sair preso daqui. Que nem a colega aqui, a gente não faz o processo de... Se aí em 2010 você fala isso lá, você sai assim, ó. Aliás, com a mão para trás, né? Presa. Então você sai assim, imaginando, mano, eu faço tudo errado. Hoje não, hoje a postura dos caras está mais bacana, assim, tá mais no sentido de orientar e tal. Mas não vai chegar um momento que eles vão cobrar. E, professor, e o município e o ente público que realiza o plano anual de contratações, existe uma margem, porque o próprio presidente perguntou para nós, né, quando foi feito o nosso plano anual de contratações, porque tem uma lei nossa do município, que a gente tem que fazer até o dia 31 de agosto. O regulamento. E aí ele perguntou, e se daqui um mês, 2 meses eu quiser mudar alguma coisa, algum planejamento? Porque pode ser que ele queira, daqui 2, 3 meses, poxa, aquele objeto eu não vou querer mais. Não, ainda mais quando muda o presidente, né? Que é de um ano para o outro. Então, A gente está tendo, inclusive, esse problema, porque houve eleição, né, e mudou o presidente, aí o presidente entrou querendo fazer uma discussão. Então, gente, ó, só reproduzindo a pergunta do colega que está sendo gravado, para não ficar passando o microfone para vocês, para não inibir vocês também a falar, que às vezes para no microfone, o cara não vai falar no microfone, já não faz a pergunta. O pessoal aqui está perguntando sobre a possibilidade de alterar o plano de contratações depois que ele é elaborado, certo? Ou seja, na execução orçamentária do ano seguinte, ou depois que ele é elaborado antes da execução, é isso? Gente, é o seguinte, lembra que eu falei? Escreva uma lápis que eu vou dizer. Primeiro, para que serve o plano anual de contratações? Instrumento de planejamento que serve para elaborar a LOA, certo? É obrigatório? Pela letra fria da lei? Não, mas eu imagino que lá na frente vão dizer que sim, em razão da questão principiológica da coisa. Pergunto para você, você pode alterar a LOA? poder, sim, pode. Não altera a LOA lá de vocês? Então, se você pode alterar a LOA, que é uma lei, você não vai poder alterar o plano de contratação, que é um ato administrativo? Penso que você pode. Não é uma coisa... Até porque existem situações que podem não estar previstas. Se eu não me engano, eu trago aqui um rol de situações que você pode alterar, que é da professora Cristiane Stropa, que é da PUC de São Paulo, que ela deu aula para a gente na pós do Tribunal de Contas aqui do Paraná. Ela traz uma relação, por exemplo, vai trazer um recurso de fora, né? Veio uma emenda parlamentar do Estado para o município, você não vai colocar, não vai executar porque não está no teu plano, você não vai incluir isso no plano, porque você não sabe se vai vir. Ou uma situação emergencial, ou, sei lá, coisa que do dia a dia você acaba tendo que mudar. Então, pensa o seguinte, pode mudar? Pode, mas devidamente justificado. Por quê? Se você entrar numas... Primeiro que se você fizer uma coisa muito fora do que está no teu plano de contratação anual, às vezes não está nem no teu orçamento. Lembre-se, o teu plano de contratação serviu para elaborar a tua LOA. Então, às vezes, você quer fazer alguma coisa que não está no teu plano, aí você vai olhar no teu orçamento também não está. Aí você precisa mudar desde o orçamento. E lembrando que, por ser lei orçamentária, quem tem que iniciar o projeto de lei é o prefeito. Então, você tem que pedir pinico para o prefeito para ele apresentar o projeto de lei, mesmo sendo só do orçamento da Câmara. A não ser que seja dentro daquele percentual que a tua LOA, que a sua LDO admite, percentual lá. Sabe? Na tua LDO tem lá um percentual que o prefeito pode mexer por decreto, não tem? Normalmente é 5%, 10%, eu já vi até 30%, que é um cheque em branco perfeito, mas tudo bem. Mas, a rigor, dentro desse percentual, lá no meu município é 5%. Então, tudo que o prefeito quer mudar praticamente precisa da Câmara. Pode fazer por ato da mesa, no ambiente de Câmara Municipal. Tá? Uma alteração orçamentária por meio de um ato da mesa,
dentro do limite admitido, que o prefeito pode fazer por decreto. No nosso caso, o prefeito devolve quase todo o dinheiro. Não, sobra muito. Então, outra questão. Lembra que eu falei que eu tenho algumas pós e estou fazendo uma terceira de licitação? É a última pós que eu estou fazendo, pelo amor de Deus, terminar isso logo. Chega, agora vamos tentar o doutorado. Estou com 9 pós, estou terminando a 10ª agora, creio Deus Pai. Eu quero escrever sobre isso. Plano de contratação anual, beleza. Como é que fica o plano de contratação anual quando você tem um orçamento de Câmara superestimado? Meu município, o orçamento é 9 milhões, a gente devolve 5. Minha Câmara. E aí, se eu tenho um plano de contratação anual, que é um instrumento de planejamento, que ele tem que ser seguido, que o planejamento é princípio, como que a minha LOA prevê que eu tenho 9 milhões e o meu plano de contratação não está prevendo isso? Como é que vai ficar essa situação daqui para frente? Porque hoje não é obrigatório. Mas vamos partir do pressuposto que amanhã ou depois vai virar obrigatório. E como que vai ficar essa questão dos orçamentos superestimados das câmaras municipais? Aí vai acabar a festa. Aí o prefeito vai gostar. O nosso... Ele adora quando a gente devolve. Sim, mas aí que tá. Se você já fixa num valor menor, ele já pode planejar desde o comecinho. Não precisa contar, né? Entendeu? A gente tem um orçamento de 9, 10 milhões e a gente devolve 60, 40, de 50% a 60%. Lá no estado de São Paulo, não sei como é que é Santa Catarina. Lá no estado de São Paulo, lá o Tribunal de Contas começou a apontar. Falou, e esse orçamento não é executado aí? Entendeu? Lá já não pode. Eu estava trocando uma ideia com um amigo meu que é procurador lá em Ourinhos, município vizinho, de 100 e poucos mil habitantes. Então, o nosso orçamento lá do município é 200 milhões, o deles é 1,2. Porque é o estado de São Paulo, outra vida já, né? Sem falar que é maior o município também. Então, eu imaginei que o orçamento da Câmara lá devia ser uns 20, 30 milhões. Aí eu, João Paulo, e aí, como é que é? Vocês devolvem bastante dinheiro? Cara, a gente devolve lá 4, 5 milhões, velho. Vocês devem devolver uma grana violenta. Ele falou, não, a gente não devolve nada. Eu falei, como? Vocês gastam tudo? Ele, não, a gente faz o orçamento pequenininho. Por quê? Não, porque o Tribunal de Contas lá existe. Porque lá atrás aconteceu, o tribunal começou a questionar e se continuasse dessa forma, ia começar a aplicar multa para o gestor que não executa. Entendeu? Aí eu quero escrever um artigo sobre isso. De inteligência artificial é legal, né, cara? As imagens que eu criei, olha que bonitinho. Você viu só? Eu achei da hora, cara. Meus slides é tudo texto, assim. Eu falei, pô, cara porcão, mano. Né? É legal você ver um slide com uma imagem. Você falou, nossa, que legal. Né? Agora, o tal do Gemini, ó, conselho, viu? Vocês usam? No ChatGPT? Usem. Versão paga ainda, melhor ainda. Tudo bem, tem uma graninha ali que você fala, mas olha, é top. Olha que coisa mais linda. Parece um show dos Stones. Faltou a língua dos Stones no fundo. Mas tudo bem, vamos lá. O Legispro também, né, para fazer lei, né, é bom também. É um chat GPD voltado para a elaboração de lei, né. Já... A lei complementar 95 de 98 ou 98 de 95? Pode ser que seja... Eu estou agora eu tenho... É 95 de 98. 95 de 98, é isso mesmo. Eu sou péssimo com o número, mas se eu fosse bom com o número, eu tinha feito engenharia, igual meu pai. Mas como eu sou péssimo com o número, eu fui para o direito. Eu sou péssimo em número, eu sou engenheiro. É? Mas porque hoje é mais computador. Na época do meu pai, primeiro, era engenharia e arquitetura. Então era tudo. Então, por exemplo, meu pai podia assinar como engenheiro civil de produção elétrico, hidráulico, era uma engenharia só. Também ele formou em 66, 67. Faz um tempinho. Então, era tudo na mão. Então, hoje em dia, você põe lá nos softwares, que é igual ao contador. Contador hoje não sabe fazer conta também. Hoje é tudo software, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, gente, vamos lá. Brincadeira à parte, da gente não sabe fazer conta. Eu mesmo não sei mesmo, tá tudo certo. Olha lá. Aqui é o que a lei diz, contratação do profissional do setor artístico diretamente ou por meio, diretamente, no caso, contratar direto o cidadão, sem ter um empresário. Ou empresário exclusivo. Então, não pode ser um empresário para aquele evento. Desde que consagrado pela crítica, olha aqui, o que é o consagrado pela crítica?
Tá? E tem um julgado do tribunal falando exatamente sobre isso, tá? E, inclusive está no material, você pode juntar. Tá? Ou pela opinião pública. Então, ó, para fins do disposto no inciso 2, que é esse daqui, considera-se empresário exclusivo pessoa física ou jurídica, ou seja, pode ser uma pessoa normal, CPF ou um CNPJ, tá? Que possua contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade, veja bem, permanente e contínua. Não pode ser, eu sou exclusivo para aquele evento. Não, esquece, está errado. Tá? Por que puseram isso na lei? Gente, porque isso acontecia no dia a dia. Vai contratar show? Vai. Empresário exclusivo, permanente, no mínimo estadual, tarará, toda aquela conversa que a gente já falou até agora. Mas, além disso, a publicação dessa contratação, ela tem que ser dessa forma. A divulgação referente à contratação profissional do setor artístico por inexigibilidade. Eu vou fazer por dispensa. Preciso fazer dessa forma? Não. Seria interessante para dar mais transparência, mas a obrigação pela letra fria da lei é isso aqui. Deverá identificar os seguintes custos: cachê do artística, dos músicos, do transporte, da hospedagem, estrutura, logística e demais despesas. Por quê? Porque às vezes você traz o cara lá e o cara custou lá 200 mil, só que o show do cara custou todo 500 pau. E saiu na mídia que gastou só 200 mil. Como é que a sociedade vai poder controlar essa despesa? Como é que você, cidadão, vai falar, meu professor tá maluco, velho? Minha mulher não consegue trabalhar porque não tem vaga na creche aqui, porque o senhor não se coça para ampliar a vaga, e ela não tem onde deixar a criança, e o senhor vai gastar 500 pau com show, desse Zé Ruela que eu nem gosto? O cidadão tem esse direito, né? Então, a rigor, tem que ter isso aqui. Isso aqui é bonito. Eu confesso que lá no meu município eu vejo as contratações de show, mas eu não vejo isso aqui discriminado, não. Eu vou perguntar aí, isso aí é, tipo assim, na proposta do artista. Na proposta dele tá lá. Tem que estar discriminado. Isso. Aí ele vai colocar as exigências dele também. Mas isso tem que estar publicado. Essa aqui é a publicação da contratação. Tá? Ó, a divulgação no PNCP é condição indispensável para a eficácia do contrato. Isso aqui tem que estar no teu PNCP. Então você tem que... Porque às vezes, beleza, o artista custa 200 mil, mas a banda do cara custa mais 100. Aí o cara pede um monte de coisa, e sabe essa questão dos artistas que pedem um monte de coisa? Tem um custo isso. Então, às vezes, o prefeito está falando que está gastando 200 mil, mas ele está gastando 300, 400, 500. E pensem, gente, por que enfiaram na lei isso aqui? Vocês acham que isso era feito no Brasil afora? Isso aqui é jurisprudência de algum tribunal de contas, pode ter certeza. Não sei se o do Paraná exigia isso, confesso, mas um TCU da vida pode ser que exigia. Porque teve muito escândalo com questão de lei Rouanet e tal, né? Então, a questão da publicidade é importantíssima para possibilitar o accountability, né, o controle social da despesa pública, né? Então, aqui você pode... Então, vai contratar show? Vai contratar show por inexigibilidade? Ó, que tem que estar discriminadinho, bonitinho. Tá?